Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é a Rubro-Negra. Falar aí sobre toda essa repercussão. Parece que Vitor Pereira pretende mudar o quarteto, mudar a forma do Flamengo jogar. Eu já vinha falado disso em outros vídeos, que é necessário sim ter alguém que volte pelas pontas para poder fazer a marcação. E a gente vai discutir nesse vídeo quem sai, quem entra, qual é a possibilidade que o Vitor Pereira tem para montar um time diferente desse que vem jogando. E baseado nisso e outras coisas que a gente vem conversando, o Mauro César deu a opinião dele nas duas coisas que eu vi e trouxe nos outros vídeos, em relação à troca da formação do time e em relação à continuidade do trabalho do técnico, que é essencial para a gente aumentar o nível do Flamengo, elevar o nível do Flamengo. Vamos ver o que o Mauro falou aí, depois a gente discute isso. Estamos no momento em discutir o quarteto do Flamengo, que parecia há um tempo atrás uma loucura. Era um negócio completamente impossível de acontecer, não se tira nenhum dos quatro e tal. Pode ser que isso esteja chegado o momento disso, Mauro. Bem, primeiro tem que entender, o quarteto já teve uma transformação, né? O quarteto original era Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Com a contusão do Bruno Henrique, o Pedro assumiu a posição ali como titular, então é ele, o Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O ano passado, o Dorival Júnior conseguiu, durante a temporada, ajustar o time, né? Montando ali um losango no meio-campo, utilizando dois atacantes, que funcionou em dado momento. Já em setembro já dava sinais de esgotamento, se for esse modelo, esse formato, o time já começava a cair de rendimento e foi se arrastando até o final do ano, né? Ganhou títulos, mas já não jogava tão bem. Você pega o jogo do Vélez, pega o jogo contra o Corinthians em Itaquera, muita imposição fora de casa, domínio absoluto das partidas e vitórias. E isso já não acontecia mais, né? Houve uma queda muito evidente. E agora o que nós estamos vendo é a chegada de um novo técnico que precisa dar diferentes alternativas de jogo a uma equipe que não pode ficar amarrada no modelo, no formato, numa formação que fez muito sucesso, mas que não pode ser única. Não significa que não possam jogar os quatro, coisa parecida. Hoje, um dos problemas do Flamengo é a falta de jogada de velocidade. O Flamengo não tem jogadores com essa característica. Ah, mas com o antigo quarteto, como é que era? Tinha o Bruno Henrique. Então, você tinha no quarteto alguém que era muito rápido. Hoje, o jogador de lado de campo, que pode ser o jogador da arrancada, essa válvula de escape, em tese, embora não seja um jogador só de velocidade, né? Um jogador também de drible, traz a bola para bater com a perna direita, ou o Cebolinha. O Cebolinha não teve nenhuma oportunidade real no Flamengo até hoje, gente. Nenhuma sequência de jogos. Quando jogou no time reserva. E entra em 15 minutos. Aí tem que resolver. Vai resolver. O jogador tem que ter sequência, tem que jogar com os feras, com os principais atletas. E para esse cara jogar, de repente, um desses atletas vai sair. Hoje o Flamengo tem um Arrascaeta de uma forma, eu acho que deveria já ser automaticamente afastado da equipe para fazer uma recuperação física, colocar o cara na ponta dos cascos, até pela importância que ele tem. Não adianta ficar forçando com o Arrascaeta sem a condição ideal, esperando um lampejo. Essa coisa de que ele não pode sair do time, isso é uma grande tolice. Com o Jorge Jesus em 2019, o Arrascaeta foi substituído em muitas partidas, mais de 50%. Ele não termina muitos jogos. E isso é um ponto que tem que ser discutido internamente. Por que ele não termina? Porque na época porque ele se entregava muito também na marcação, o time não tinha volante, o volante era o Arão, e todo mundo participava do jogo sem a bola, muita pressão no campo do adversário. Isso requer muito condicionamento físico e é um desgaste evidente enorme. Então ele não conseguia terminar todos os jogos, mas ele saía, pode continuar saindo. Nesse momento, talvez ele devesse até ser afastado do time titular por um período para fazer uma recuperação, para fazer uma. Pré-temporada esse negócio que os times estão jogando, tá? O que realmente importa é a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É isso que vem lá na frente. Não é o Campeonato Carioca que importa. Então, é óbvio que deveria ser aproveitado esse momento para recondicionar esse atleta, colocá-lo em condições e aí, paralelamente, dar até um pouco de tempo para o técnico fazer algumas experiências e tentar desenvolver outras formas do time jogar e aproveitar mais o potencial dos jogadores subaproveitados, que é o caso, por exemplo, do Everton Cebolinha. Aí falam, tem que contratar um atacante pelo lado direito, que o Marinho não funciona. De fato, mas para quê? Para ser também mais um reserva caro, que não vai ter muita oportunidade? Porque se o técnico mexe, tira um desses caras, todo mundo reclama. Agora, nesse jogo do Vexame, lá no Marrocos, o Flamengo tem o Gerson expulso. Mas ele tirou a Arrascaeta. Ele mesmo disse depois, se eu tiro o Everton Ribeiro, vocês iam falar. Se tiro o Gabigol, iam falar. Se tiro o Pedro, ia falar. O técnico pode ser refém de um grupo, de um conjunto de 3, 4 jogadores, por mais importantes que eles sejam. Se tiver que mexer, vai ter que mexer. Até porque um dia o quarteto, seja ele qual for, ele vai deixar de existir. Porque um jogador vai cair de rendimento, vai ficar muito veterano, não vai render mais. Isso vai acontecer. E você tem que saber qual é esse momento, até para fazer uma transição.
Então, eu entendo que mais do que nunca, deveria ser dada à comissão técnica a oportunidade de usar o Campeonato Carioca agora para fazer todas as experiências necessárias e o desenvolvimento de novas formas de jogar para que o time não fique refém de um modelo de jogo que não funcionou já no final do ano passado. O que o Dorival conseguiu foi uma saída que deixava a Arrascaeta numa zona de campo mais confortável, porque como era o losango, era o Thiago Maia, primeiro volante, pela direita o Everton Ribeiro, pela esquerda o João Gomes, e ele ficava mais à frente, mais perto da dupla de atacantes Pedro e Gabigol. E isso já não funcionava mais no final. Então ele tem que encontrar outras maneiras de time jogar. Eu imagino que o técnico tem as suas ideias ali em mente do que pode fazer, mas sempre para ficar esbarrando nessa coisa. A torcida não quer que tire, a imprensa não aceita não sei o quê. Não tem condição, o Flamengo tem que parar com essa bobagem. Dá autonomia à sua comissão técnica, seja ela qual for. Contratou os caras, deixa o cara trabalhar. O Flamengo está no 6º técnico do período que o Palmeiras tem o mesmo técnico. Isso é inadmissível, não dá mais. O Flamengo demitiu o Rogério Ceni às 3 horas da madrugada, nas circunstâncias que citamos há pouco. É preciso parar com isso, ter um projeto profissional de futebol mais sério, que acredite realmente que aquilo possa dar certo, porque os acidentes de percurso vão acontecer. Isso é inevitável. E o Flamengo precisa urgentemente mudar esse conceito. Isso tem que vir de cima para baixo. Não sei se vai acontecer, mas isso me parece muito óbvio, né? Muito, muito óbvio. Independentemente de qual seja o técnico, está muito na cara que é preciso desenvolver outras formas de jogar. Aliás, o sempre citado Jorge Jesus, em 2020, já estava fazendo isso. No início de 2020, pouco antes da pandemia e de seu desligamento do clube, ele já estava fazendo o Flamengo jogar de outras maneiras, já estava buscando outras soluções, porque ele não se contentou com o que funcionou em 2019, porque ele sabia que aquilo já era algo de conhecimento dos adversários que poderia ser, de alguma forma, neutralizado. E de lá para cá, é sempre um remendo. Né? Aí vem um técnico, tenta fazer de um jeito, não deu, manda embora, vem um outro. Com esse aqui funcionou, ganhou um título, beleza. Agora perdeu aqui, manda embora, traz outro. E não tem condição. Até quando vai ser assim? Isso não me parece minimamente profissional, sério. É incompatível com o futebol atual e com todas as informações que são disponibilizadas para qualquer um trabalhar com futebol. Isso é muito anos 60, anos 70, gente. Não dá mais. Parar com isso. E aí tem um papel muito importante, não só do torcedor na rede social reclamando de tudo, mas principalmente dos formadores de opinião, de que a imprensa e os ditos influenciadores. É impressionante assim, a incapacidade de muita gente de compreender que o time de futebol não se forma da noite para o dia, que é preciso um processo. E é curioso que os mesmos que querem que o Flamengo o tempo todo tenha resultados contínuos, que não pode tropeçar, que não pode fazer experiência, que não pode mexer em quarteto, que não pode mexer em não sei o quê, são os mesmos que elogiam o Palmeiras porque é o mesmo técnico esse tempo todo e não mandam embora. Cara, vários pontos interessantíssimos que eu concordo, alguns eu discordo, mas que, cara, é o que eu falo sempre, falo em outras rodas também de amigo, de torcida organizada, eu falo sempre sobre isso. Primeiro, vamos lá, alguns pontos. Em relação ao time e como mudar o quarteto em si. Primeiro, quem é o mais veterano do quarteto hoje? Everton Ribeiro. Um ponto, tá? Uma das opções. Eu tiraria, por exemplo, o Everton Ribeiro, botaria Cebolinha, trazia o Arrascaeta mais pro meio, Cebolinha, Pedro e Gabigol caindo mais pela direita, como ele gosta sempre. Não vejo o Gabigol mais como aquele cara de área, aquele cara que vai ficar ali. O Gabigol vai querer sair muito, ele gosta de participar do jogo, tomou gosto por participar do jogo. Então, essa opção de tirar Pedro, manter o Gabigol ali, eu acho que vai ficar, a área vai ficar menos povoada. Então, a minha primeira opção seria a saída do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tá bem, mas hoje eu acredito que o melhor para o Flamengo em relação a equilíbrio tático, defesa, meio campo, ataque, seria a saída dele e colocar um ponta. Só que aí vem outro ponto que o Mauro falou e eu acho interessantíssimo. A saída do Arrascaeta para recondicionamento físico. Não é a saída do Arrascaeta para ele ficar fora do time para sempre, gente. É Carioca, Campeonato Carioca. Aproveita esse momento para recondicionar ele, para não acontecer o que aconteceu em 2022 e 2021, o Arrascaeta chegar baleado no final do ano. Então seria o momento certo, sim, já que perdeu o Mundial, de tirar o Arrascaeta do time, botar uma outra forma de jogar e dar esse condicionamento físico ao Arrascaeta para que ele volte para o Flamengo, volte para o time de melhor forma à ponta dos cascos. Isso eu concordo com o Mauro plenamente. Que ele tinha falado em outros locais que seria a saída do Arrascaeta, mas não tinha explicado por quê. Nessa condição de fazer um recondicionamento físico, concordo com ele, eu também daria esse tempo para o Arrascaeta melhorar.
tá? Esse é um ponto que eu queria falar. Outro ponto, cara, é exatamente isso que eu bato sempre. O Mauro falou o que eu falo sempre. Não adianta querer que o técnico implante boas coisas no Flamengo em 2, 3 meses. Ninguém quer passar pelo que o Palmeiras passou. Ninguém quer ser eliminado pelo CRB. Ninguém quer perder um campeonato paulista pro São Paulo. Ninguém quer ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. Ninguém aceita. Uma eliminação do Flamengo, um fracasso, o nego já quer arrancar a cabeça do técnico. Então você nunca vai conseguir ter um trabalho sólido se toda vez ficar nesse troca-troca de técnico. E exatamente a saturação dessa formação que do Flamengo do ano passado que deu certo, eu acho que foi muito mais na surpresa. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Renato Gaúcho. Não foi uma coisa que realmente o Dorival teve mérito dele, mas eu tô falando de uma solidez de o Flamengo ter, por exemplo, o Abel tira um ponta e bota um Mike pela direita e dá certo. Sabe por que dá certo? Porque todo time já sabe como tem que se movimentar com essas condições. Para isso demanda tempo. O Vitor Pereira precisa de tempo para fazer isso. Repito, não queria a saída do Dorival, mas já que saiu, vamos dar tempo para o técnico trabalhar, galera. Não estou falando que não tem que criticar, não estou falando que não tem que ir lá fazer protesto. O que não pode é ficar pedindo saída torta à direita. Isso é ridículo. O time nunca vai evoluir dessa forma. Outra coisa que eu acho necessário, que o Mauro não falou no vídeo, eu acho que há uma necessidade de reformulação no meio de campo do Flamengo, no elenco, não no time, no elenco. Para mim, Vidal já pode ir embora e Pulgar já pode ir embora. São dois caras que não mostraram que podem render no Flamengo. O Vidal, pela questão toda que envolveu a polêmica que ele se envolveu, e porque dentro de campo até agora não mostrou nada demais. Só passe de lado, errando, passe bobo. O Pulgar, a mesma coisa. O Pulgar não conseguiu dominar bola, gente. Não conseguiu dominar bola. Então, para mim, o Pulgar ainda acho que se der chance para ele, ele pode ser um bom reserva ali pro Thiago Maia, quando for jogar aí o Campeonato Carioca precisar poupar, o Campeonato Brasileiro precisar poupar. Então o Pulgar eu ainda acho útil. O Vidal eu acho que não vai sair disso pela idade e porque ele tá, para mim, ele não tá motivado para poder conquistar pelo Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo deveria sim trazer mais uns 2 ou 3 homens para o meio de campo, um armador e 2 meios de campo ali, volante. Uma oportunidade que eu já tinha trazido em outro vídeo para vocês é a do Andrei Santos. Eu tinha trazido em outro vídeo, confesso que agora eu não sei qual é a situação dele, mas ele não tinha conseguido, o Chelsea não tinha conseguido a permissão de trabalho dele para a Inglaterra, para a Europa. Então ele provavelmente não vai ficar os 6 meses parado, deve voltar para o futebol sul-americano. Seria uma boa para esses 6 meses procurar o Andrei, conversar atrás para cá, para ele continuar jogando bola e tal. E dando tempo para o Flamengo procurar outras soluções para a janela do meio de ano abrir e o Flamengo ter mais mercado para explorar. Então, cara, de novo, vamos deixar o técnico trabalhar. Quer criticar, critica. Ele errou, para mim também ele errou em tirar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro lá no Mundial. Mas pedir saída do técnico agora é loucura. Para mim é loucura. E o Flamengo não vai para frente se ficar nessa. Valeu? Em relação ao quarteto é isso. A minha ideia inicial seria a saída do Everton Ribeiro, entrada do Cebolinha, abre o Gabigol pela direita vindo pelo meio, que ele gosta de fazer, principalmente aquele facão que ele corta para dentro, cruza para a área no segundo pau e sempre pega Pedro ou Bruno Henrique naquela área ali do campo, da área, e sempre sai um gol com essa jogadinha. Então ele já mostrou que sabe jogar por ali, sabe articular, sabe jogar. Então acho que seria ideal até essa volta do Cebolinha para poder voltar pela ponta esquerda, ajudando quem seja o lateral, e mantendo o Gerson e Thiago Maia mais pelo meio. Então, inicialmente, essa seria a minha escolha. O que o Vitor Pereira vai fazer, eu não sei. É possível a saída do Arrascaeta para recondicionamento físico e eu concordo também com essa situação. Valeu, galera. Um abraço, saudações rubro-negras. Quem quiser ir lá no Posse de Bola, o link vai estar na descrição. O podcast deles é muito legal, gosto de assistir. Mauro César já deu uma alfinetada logo no início do podcast. Quem for lá assistir o podcast vai ver aí na íntegra. E mais pra frente a gente traz mais vídeo pra vocês. Um abraço, saudações rubro-negras.